Era 1962. Eu tinha apenas 18 anos. E a vida que eu levava era bem simples. Morava em Itapetininga, uma cidadezinha do interior, onde todo mundo se conhecia. E as coisas aconteciam devagar. Meu pai, um homem rígido, sempre dizia que uma mulher não devia se apegar a nada além de sua dignidade. Ele tinha princípios fortes e um coração fechado, que só se abria para o trabalho duro e para os estudos. Eu tinha que me concentrar em ser boa aluna e ajudar nas tarefas de casa. Nada de papo sobre namoro ou casamento. A vida era feita de deveres e pouca diversão, e eu aceitava isso como algo normal. Antes de continuar essa história, me conta aqui nos comentários. De onde você está me assistindo? Quero saber até onde essa mensagem vai chegar. E aproveita para se inscrever no canal, porque o que eu vou contar hoje pode fazer você enxergar a vida de um jeito diferente. Vamos juntos nessa? Mas algo mudou numa tarde quente de setembro, quando uma amiga me convidou para o aniversário dela. Eu fui sem saber o que esperar, achando que seria só mais uma reunião chata entre garotas. Eu estava mais preocupada com os afazeres de casa do que com qualquer outra coisa. Mas lá, entre as risadas e a música baixa, algo aconteceu. Foi quando o vi pela primeira vez. O Luiz. Ele tinha 21 anos, morava numa cidade vizinha. E, de cara, me pareceu diferente de todos os meninos que eu conhecia. Seus olhos eram gentis, um olhar tranquilo, e o sorriso dele parecia sincero, algo que eu raramente via por aqui. Naquele instante, algo no meu peito apertou, como se uma voz silenciosa me dissesse que ele seria importante na minha vida. Eu não sabia bem o que era, mas o coração já estava dando sinais de algo que eu não entendia bem. Eu nunca tinha sentido isso antes. Ele se aproximou, começou a conversar comigo. E foi uma conversa tão simples, mas ao mesmo tempo tão cheia de algo que eu nunca tinha experimentado. Ele falava sobre a vida na cidade dele, sobre seus sonhos e sobre o quanto ele gostava de música. Eu, que nunca fui de me arriscar muito, me sentia à vontade ao lado dele, como se já o conhecesse há anos. Algo naquele momento mudou, e eu senti que minha vida estava prestes a dar uma guinada. Mas eu não sabia ainda o quanto. Eu não sabia. Mas aquele sorriso estava começando a me mostrar que talvez eu não precisasse ficar tanto tempo trancada nas minhas responsabilidades. As semanas passaram voando, e logo eu comecei a encontrar o Luiz com mais frequência. Cada encontro parecia uma nova descoberta, e aos poucos, ele foi ocupando meus pensamentos de uma maneira que eu não conseguia mais ignorar. Ele tinha esse jeito de me fazer sentir especial, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E o mais estranho é que ele parecia tão natural, tão diferente de tudo o que eu já tinha experimentado até então. A cada sorriso, a cada palavra, meu coração ia se entregando mais e mais a ele, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Eu comecei a imaginar um futuro com ele, algo que nunca tinha ousado pensar antes. Era como se, de repente, as possibilidades se abrissem diante de mim. O futuro parecia colorido, cheio de sonhos e promessas que eu nunca imaginaria com aquele pai tão rígido e com a vida que eu tinha até então. Eu sabia que ele não gostava muito da ideia de eu sair com alguém, mas ele nunca me proibiu diretamente. Ele simplesmente me fazia sentir como se eu estivesse negligenciando minhas responsabilidades. E por mais que isso me incomodasse, não conseguia deixar de me sentir atraída por cada momento ao lado do Luiz. E assim, seguimos, nos encontrando em segredo. Cada vez mais, eu me via apaixonada por ele. Ele sempre tinha algo novo para me contar, algo que me encantava e me fazia rir. A cada encontro, o tempo passava mais rápido, e eu queria que os momentos ao seu lado nunca acabassem. Eu ficava ansiosa para a próxima vez em que ele apareceria. E sempre que nos despedíamos, meu coração ficava apertado, já querendo revê-lo. Mas ao mesmo tempo, havia aquele receio, uma vozinha que me dizia que eu estava indo contra tudo o que meu pai sempre me ensinou, mesmo sem ele me falar diretamente. Ainda assim,
Não conseguia resistir ao que sentia. O amor às vezes parecia mais forte que qualquer medo. A paixão entre o Luiz e eu crescia a cada dia. Mas, com ela, as diferenças entre nossas famílias se tornavam mais evidentes. Eu sabia que o meu pai nunca aceitaria o Luiz, mas não imaginava o quanto isso seria difícil para mim. Meu pai, com seu temperamento rígido e sua visão de mundo fechada, nunca acreditou que alguém como Luiz pudesse ser bom o suficiente para mim. Ele sempre falava sobre status e família de respeito quando o assunto surgia. Para ele, o Luiz não tinha nada disso. Era difícil entender como alguém podia julgar tanto uma pessoa sem conhecê-la. Mas meu pai sempre foi assim, uma pessoa de princípios tão fortes que não se deixava tocar pelas pequenas coisas da vida. Toda vez que Luiz vinha me visitar em casa, meu pai o tratava com uma frieza que me cortava por dentro. Aquelas palavras amargas e o olhar distante dele faziam meu coração doer. Eu tentava disfarçar o desconforto, mas não conseguia. Ele não falava diretamente sobre o que pensava do Luiz, mas o seu comportamento mostrava tudo o que ele sentia. Eu, por mais que tentasse ignorar, sentia aquele peso nas costas, a sensação de estar dividida entre a família que eu amava e o homem por quem estava me apaixonando. Quando o Luiz me olhava, podia ver a dor em seus olhos, mas ele nunca deixava transparecer. Ele simplesmente me fazia sentir que nada mais importava, além do que sentíamos um pelo outro. Como ele conseguia ser tão forte diante de tudo aquilo? Às vezes eu me perguntava se o que sentíamos era forte o suficiente para enfrentar as barreiras que a vida colocava entre nós. Mas, por mais que meu pai tentasse, eu não podia simplesmente apagar o que estava crescendo dentro de mim. E o Luiz, por mais que soubesse da resistência de meu pai, nunca desistiu de mim. Ele continuava a me fazer sentir que, enquanto estivéssemos juntos, nada mais importava, que tudo podia dar certo. Cada encontro se tornava mais especial, mais cheio de promessas. E, no fundo, eu sabia que as dificuldades estavam apenas começando. O tempo foi passando, e a nossa relação só ficava mais forte. Era 1965, e eu já tinha 21 anos. Luiz, com seus 24, parecia cada vez mais decidido sobre o que queria para a vida dele. E esse desejo era eu. Nossa história, apesar das dificuldades, estava se tornando algo sólido, algo que eu não conseguia mais imaginar sem. Eu sabia que, apesar do que sentíamos um pelo outro, a maior barreira a ser enfrentada seria a de meu pai. Ele não ia simplesmente aceitar o que eu estava vivendo. Eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que me dizia que, se o amor fosse forte o suficiente, daria para superar tudo. Foi numa tarde de outono, enquanto fazíamos um passeio no parque, que Luiz, com aquele jeito calmo e decidido que eu tanto admirava, me surpreendeu de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Estávamos caminhando entre as árvores, conversando sobre coisas simples, quando ele parou e me olhou de um jeito diferente, como se estivesse se preparando para algo importante. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama do parque, e eu senti meu coração disparar. Ele me olhou nos olhos e disse com a voz firme, mas suave: "Eu quero passar o resto da minha vida com você." Aquelas palavras, que eu tanto sonhava ouvir, estavam finalmente saindo da boca dele. Naquele momento não consegui conter as lágrimas. Meu coração estava transbordando de felicidade, mas também de medo, de insegurança. Eu sabia que a vida ao lado dele não seria fácil. Sabia que, para estarmos juntos, teria que enfrentar meu pai, suas expectativas e seu orgulho. Mas eu aceitei, com os olhos cheios de lágrimas, o pedido que eu tanto esperava. E naquele momento, a ideia de viver ao lado de Luiz parecia a coisa mais certa do mundo. Aquele gesto simples, mas tão cheio de significados, marcou o início de um novo capítulo na minha vida. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas algo me dizia que, com ele, eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio.
O primeiro passo, porém, seria enfrentar meu pai. E isso eu sabia. Seria uma das maiores lutas da minha vida. Quando Luiz foi pedir minha mão em casamento, eu sabia que a situação seria difícil. Mas não imaginei que chegaria a ser tão dramática. Meu pai quase teve um infarto naquele dia. Ele sempre foi um homem de temperamento forte, mas naquela hora ele parecia ter perdido o controle completamente. Não queria me ver casada. Não com Luiz, pelo menos. Ele acreditava que eu poderia ter mais, que merecia algo melhor, que Luiz não era o homem ideal para mim. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça até hoje. Você vai se arrepender de se casar com esse rapaz. Ele não vai te dar nada além de dor. O choque foi tão grande que, por um momento, eu me senti perdida, sem saber o que fazer. A dor no meu peito era tão forte quanto o medo de desobedecer meu pai. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que o que eu sentia por Luiz era verdadeiro. Eu sabia que ele não era perfeito, mas também sabia que nenhum amor é perfeito. O que importa é o que está no coração. E o que eu sentia por ele era algo profundo e real. Como poderia deixar que o medo e o orgulho do meu pai me impedissem de ser feliz? A pressão era enorme. Meu pai nunca havia me tratado com tanta frieza. Ele me disse coisas cruéis, tentando me fazer duvidar do que eu sentia. Mas, por mais que suas palavras me machucassem, o meu amor por Luiz era mais forte. Mesmo com o coração apertado e com o medo de decepcionar meu pai, eu sabia que não podia mais voltar atrás. Eu estava pronta para seguir o meu coração, mesmo que isso significasse me afastar um pouco dele. Então, com os olhos cheios de lágrimas, dei o meu sim a Luiz. Não foi uma decisão fácil, mas era o que meu coração pedia. Eu sabia que, apesar de todas as dificuldades, ao lado dele seria onde eu encontraria a felicidade. Nos meses seguintes ao pedido de casamento, começamos a planejar nosso grande dia. Estávamos em 1966 e eu, com 22 anos, não podia deixar de sonhar com o momento em que finalmente me uniria ao Luiz, diante de Deus e de nossas famílias. Nosso casamento não seria nada grandioso, mas seria cheio de amor e significado. Eu sabia que a vida seria simples, mas, com ele ao meu lado, não precisaria de mais nada. Cada detalhe do casamento foi pensado com muito carinho. Escolher as flores para a cerimônia, por exemplo, foi uma tarefa que fizemos juntos. Aquelas flores representavam para nós um símbolo de algo novo, uma nova fase da vida que, com fé e amor, começávamos a construir. Mas, apesar da nossa felicidade, meu pai continuava a mostrar seu desapontamento a cada oportunidade que surgia. Ele não aceitava a ideia de que eu estava me casando com alguém que ele considerava inferior, que não tinha o status que ele achava necessário para me dar uma vida de conforto. Cada vez que meu pai falava sobre o casamento, era como se ele quisesse me fazer sentir culpada por estar escolhendo o Luiz. Ele nunca dizia diretamente que não queria que eu me casasse, mas o tom de sua voz e o olhar frio que me lançava eram como uma condenação. Eu sentia seu desapontamento na pele, como se fosse um peso difícil de carregar. Mesmo assim, eu e o Luiz seguíamos em frente. Ele me dava forças nos momentos em que mais duvidava, quando a pressão de meu pai se tornava insuportável. E apesar de toda a resistência, eu sabia que meu coração estava no lugar certo. Eu sentia que esse casamento seria mais do que uma união de duas pessoas. Era o começo de uma história construída no respeito, no carinho e no compromisso de construir algo juntos. A vida, ao lado do Luiz, seria simples, mas eu não poderia pedir nada mais do que aquilo. Eu sabia que o caminho seria difícil, mas o amor que sentíamos um pelo outro era o suficiente para nos manter firmes. O grande dia finalmente chegou. Era 1967 e eu tinha 23 anos. Estava tão nervosa quanto empolgada. Uma mistura de sentimentos que me deixava com o coração acelerado e os pensamentos embaralhados. Eu mal podia acreditar que aquele momento, que eu havia sonhado por tanto tempo, estava finalmente ali.
O salão da igreja estava todo preparado, e a cerimônia seria realizada ali, entre as paredes conhecidas da nossa cidade. A decoração estava perfeita. As flores, que havíamos escolhido com tanto carinho, estavam espalhadas pelo ambiente, criando uma atmosfera de esperança e renovação. Eu me sentia como uma princesa prestes a dar um passo importante na minha vida. Minha mãe, como sempre, estava ao meu lado, ajudando a me vestir, ajeitando o véu e fazendo com que tudo estivesse em seu devido lugar. Ela sorria para mim, mas seus olhos estavam um pouco tristes, como se já soubesse que a felicidade não viria sem algum sacrifício. Mas ela não disse nada, só me abraçou, me desejando toda a sorte do mundo, enquanto me entregava ao momento. A cerimônia estava prestes a começar, e tudo estava em seu lugar, exceto por uma coisa. Meu pai ainda não tinha aparecido. O silêncio no ar parecia mais pesado do que o habitual. Eu olhei em volta como se ele fosse aparecer de repente, mas não veio. O nervosismo cresceu e meu peito apertou. Eu me dirigi até a janela e olhei para o horizonte, tentando ver se ele estava a caminho, se ele tinha mudado de ideia. Mas nada. O vazio no ar parecia me engolir, e a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Apesar do vazio que eu sentia dentro de mim, mantive a esperança. O Luiz, com toda a sua paciência e amor, viria me buscar. Ele sempre esteve ao meu lado, e aquele momento que eu imaginava desde menina não poderia acontecer sem ele ali. Aquele dia deveria ser nosso, o dia em que nos uniríamos, e nada, nem mesmo a ausência de meu pai, poderia mudar isso. Mas, ao olhar pela janela, ainda havia aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo não estava completo. Mesmo assim, continuei a esperar, com o coração dividido, mas cheio de amor por Luiz. A hora passou, e os convidados começaram a se perguntar o que estava acontecendo. O salão estava cheio de rostos sorridentes, todos esperando pelo momento da cerimônia. Mas o tempo foi passando, e nada acontecia. Luiz, meu amado Luiz, não apareceu. Eu olhava para a porta da igreja como se, a qualquer momento, ele fosse aparecer com aquele sorriso tranquilo e olhar carinhoso que tanto me encantava. Mas ele não vinha. O pânico começou a tomar conta de mim, e uma sensação de vazio e desespero me envolveu. O que aconteceu? Onde ele estava? Eu tentava me manter calma, mas meu peito estava apertado, e a angústia parecia me sufocar. Aquela era a cena que eu nunca imaginaria viver no dia do meu casamento. O que deveria ser o dia mais feliz da minha vida estava se transformando num pesadelo sem explicação. Fui até a entrada da igreja procurando por alguma pista, por algum sinal de que tudo isso fosse um mal-entendido. Quando percebi que não havia mais o que fazer, decidi ir atrás dele. Corri até o telefone e liguei para seus amigos, para a família dele. Mas ninguém sabia de nada. As palavras que eu ouvia do outro lado da linha só aumentavam minha aflição. Eles também estavam tão preocupados quanto eu, sem entender o que poderia ter acontecido. Eu ligava para todos os números que conseguia lembrar, mas cada tentativa só me trazia mais perguntas sem respostas. Onde ele estava? Por que ele não aparecera? A noite foi se arrastando e, conforme o tempo passava, a dor em meu coração só aumentava. Não havia explicação. Nada que pudesse aliviar o peso da decepção que eu sentia. Todos os olhares estavam sobre mim, e eu sentia que as palavras de consolo dos convidados não tinham sentido. Eles não sabiam o que estava se passando dentro de mim. O vazio de estar ali, esperando por algo que nunca aconteceria. Quando a noite finalmente caiu, eu voltei para casa, sozinha, com o coração partido e a alma cheia de perguntas. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida se transformou no mais triste. E ali, sozinha em meu quarto, as lágrimas começaram a cair, sem que eu pudesse entender o porquê. O Luiz tinha desaparecido, e eu não sabia o que fazer com o buraco que ele havia deixado em meu peito. Os dias seguintes foram um turbilhão de sentimentos confusos e dolorosos.
A mente não conseguia entender o que havia acontecido, e o coração parecia não aceitar a realidade. Luiz, o homem que eu amava, simplesmente desapareceu, sem dar explicações, sem deixar pistas. Ele tinha sido a razão de eu acordar todos os dias com esperança no futuro. E, de repente, ele se foi. Como poderia ele fazer isso comigo? Como poderia alguém que eu imaginava que estaria ao meu lado para sempre me abandonar da maneira mais cruel possível? As pessoas na cidade, como não poderia deixar de ser, começaram a falar. Os rumores eram inevitáveis, e a dor de ouvir aquelas palavras insensíveis só aumentava. Ele te deixou no altar, diziam uns, e aquilo me cortava como uma faca. Como eu poderia explicar para os outros que o que estava acontecendo era algo muito mais profundo, que a dor que eu sentia não era apenas a de ser deixada no altar, mas a de perder uma parte de mim mesma? Eu sentia como se uma parte do meu ser tivesse sido arrancada, e a sensação de vazio tomava conta de tudo. Cada lembrança de Luiz, cada gesto, cada sorriso, parecia agora uma mentira. Algo que eu queria desesperadamente entender, mas não conseguia. Mesmo com toda a dor, eu sabia que não podia simplesmente parar minha vida. O mundo continuava girando, e as obrigações, que pareciam insignificantes diante da minha dor, estavam lá. Minha família ainda precisava de mim, e as responsabilidades não iam desaparecer só porque o meu coração estava partido. Então, com lágrimas nos olhos e o coração em pedaços, continuei minha rotina. Fiz o que pude para cumprir o papel que a vida ainda exigia de mim, mas dentro de mim, tudo estava parado. O tempo parecia não avançar, e cada dia que passava era apenas mais uma luta para seguir em frente, mesmo sem saber para onde eu estava indo. Os anos foram passando, e a dor que um dia parecia insuportável começou a se tornar uma parte de mim. Eu me acostumei a viver sem Luiz, embora o amor que sentia por ele ainda fosse tão forte quanto no primeiro dia. O tempo, de alguma forma, conseguiu suavizar um pouco da dor, mas nunca apagou o vazio que ele havia deixado. A saudade estava sempre ali, silenciosa, como uma sombra que me acompanhava onde quer que eu fosse. Cada lembrança dele era como uma faca que cortava lentamente, mas eu sabia que não podia mais esperar por algo que nunca viria. O que tínhamos, aquilo que eu imaginei que fosse ser para sempre, havia se perdido no vento. Aos 28 anos, depois de muita dor e sofrimento, eu finalmente decidi seguir em frente. As marcas da perda estavam em cada canto da minha vida, mas, com o tempo, comecei a perceber que eu não poderia viver mais no passado. Eu precisava me reinventar, me permitir viver de novo, embora o luto ainda estivesse presente. Seguir em frente não significava esquecer Luiz, mas sim aprender a viver sem ele, a aceitar que ele foi uma parte importante da minha história, mas que o destino, de alguma forma cruel, nos separou de maneira que eu jamais poderia entender. E, apesar de toda a dor, eu sabia que a vida precisava continuar e que eu também precisava encontrar um novo caminho para mim mesma. Nunca esqueci o que havia acontecido. Ele foi, sem dúvida, o amor da minha vida. E o que eu sentia por ele era algo único, algo que jamais poderia ser substituído. Mas a vida, com suas voltas inesperadas, me ensinou que nem todo amor tem um final feliz e nem todo sonho se realiza. Eu, que um dia acreditei que ele seria meu para sempre, aprendi que o destino nem sempre cumpre nossas expectativas. O que eu não sabia era que, com o tempo, aprenderia a me reconstruir, a encontrar forças dentro de mim para seguir, mesmo com a dor sempre presente. Porque, embora o destino tenha sido cruel, a vida, com seus altos e baixos, ainda me dava a chance de recomeçar. Foi em 1975, aos 33 anos, depois de tantos anos de silêncio e dor, que eu recebi uma notícia que mudaria tudo. Luiz havia sido encontrado. Ele estava no hospital, desmaiado, sem documentos e, pior ainda, sem memória. A princípio, eu não conseguia acreditar. Como ele poderia ter desaparecido assim,
sem deixar rastro, e ainda por cima perdido a memória. O amor da minha vida, o homem com quem eu planejava envelhecer, estava ali, à minha frente, mas de uma maneira que eu não conseguia entender. Quando eu soube disso, a reação foi imediata. Eu precisava ir até ele. Eu precisava ver com meus próprios olhos, entender o que havia acontecido, o que tinha feito Luiz desaparecer daquele jeito. Como ele pôde me deixar, sem uma explicação, sem uma despedida, e agora, ainda por cima, não se lembrar de mim. Eu estava com o coração acelerado, o corpo tenso de ansiedade, enquanto tomava cada passo em direção ao hospital. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que precisava estar lá, ao lado dele. Quando finalmente cheguei, tudo parecia surreal. A sensação de estar perto dele, de vê-lo de novo, era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Mas quando ele me viu, algo dentro de mim quebrou. Ele não me reconheceu. O olhar dele era vazio, como se eu fosse apenas uma estranha ali, uma figura distante de seu passado. O homem que eu amava, aquele com quem compartilhei tantos momentos, não sabia quem eu era. Eu tentei falar com ele, tentando reacender algo em sua memória, tentando trazer de volta o que tivemos. Mas nada parecia funcionar. O olhar dele permanecia distante, como se ele estivesse perdido em algum lugar que eu não podia alcançar. A dor que eu senti naquele momento foi indescritível. Como ele poderia ter esquecido de mim? Como ele poderia ter esquecido do amor que compartilhamos, da promessa que fizemos um ao outro? Eu sentia como se tudo o que construímos tivesse sido apagado, como se eu estivesse lutando contra algo que não podia controlar. As perguntas começaram a se multiplicar em minha mente, e a angústia tomava conta de mim. Como alguém pode esquecer de quem ama? Como ele pôde viver todo esse tempo sem se lembrar de tudo o que passamos juntos? E, mais importante, o que eu deveria fazer agora? Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, estava tão distante. Eu não sabia como lidar com essa situação, nem como lidar com o buraco que isso estava criando dentro de mim. Tudo o que eu sabia era que Luiz estava de volta, mas ao mesmo tempo, ele havia se tornado uma pessoa diferente, alguém que eu não conhecia mais. Os médicos me explicaram, com uma suavidade que mal tocava o meu coração em pedaços, que Luiz havia sofrido um acidente grave. O impacto foi tão forte que seu cérebro apagou todas as suas lembranças, como se tivesse se perdido em um nevoeiro denso. Ele não se lembrava de nada. Não se lembrava de mim, da nossa história, do nosso amor. Cada momento que compartilhamos, cada riso, cada lágrima, estava perdido, apagado como se nunca tivesse existido. O homem que um dia foi o centro da minha vida estava ali, diante de mim, mas de uma forma tão distante, tão diferente, que eu mal conseguia reconhecê-lo. Ele parecia estar perdido, como uma folha ao vento, flutuando sem rumo, sem memória, sem saber quem ele era ou quem eu era. O choque foi tão grande que eu mal conseguia processar a realidade diante de mim. Como era possível? Como ele poderia não se lembrar de tudo o que passamos juntos? Como ele não se lembrava do amor que sempre esteve ali, tão forte e sincero? Cada pedaço da nossa história, cada sonho que eu tinha construído com ele, parecia ter sido apagado de sua mente. E a dor que isso causava em mim era como um peso insuportável, esmagando minha alma. Olhava para ele, com aqueles olhos vazios de lembrança, e sentia que, apesar de tudo, o amava da mesma forma que amei sempre. Mas ele era um estranho. Ele não era mais o Luiz que eu conhecia, aquele com quem compartilhei meus melhores momentos, aquele que prometeu me amar para sempre. Era difícil compreender tudo o que havia acontecido. Aquele homem que eu acreditava conhecer tão bem, agora não era mais o mesmo. O vazio em seus olhos me fazia sentir uma dor que eu não sabia como lidar. Eu queria, de alguma forma, que ele voltasse a ser o que era, que sua memória se restabelecesse
e tudo voltasse ao que era antes. Mas, naquele momento, eu me sentia completamente impotente. O que restava era apenas a saudade do que foi, a dor do que poderia ter sido e o medo de que, mesmo ao lado dele, eu nunca mais teria o Luiz de volta. A minha mente estava em conflito. Não sabia como seguir, como agir. O amor ainda estava ali, mas ele estava ausente, perdido em um lugar que eu não sabia como alcançar. Eu passava horas ao lado de Luiz, tentando de todas as formas fazer com que ele se lembrasse de mim, da nossa história, de tudo o que construímos juntos. Contava nossas conversas, falava sobre o nosso namoro, sobre os momentos que compartilhamos, tentando reacender alguma chama de memória nele. Mas ele não reconhecia nada. Seus olhos pareciam vazios, como se minhas palavras não significassem nada, como se o tempo que passamos juntos nunca tivesse acontecido. A cada dia era mais difícil suportar. A dor de vê-lo ali, ao meu lado, e não ser capaz de fazer com que ele se lembrasse de mim, de nós, era insuportável. Era como se eu estivesse tentando alcançar uma parte dele que se escondia cada vez mais distante, e eu não sabia como trazê-la de volta. Meu coração se enchia de uma tristeza imensa, um peso que parecia não ter fim. Como eu poderia aceitar que o homem que eu amava, que era a razão do meu sorriso, não soubesse quem eu era? Como eu poderia amá-lo sem que ele sequer me reconhecesse, sem que ele soubesse da nossa história, dos nossos sonhos compartilhados? Eu tentava, de todas as formas, ser paciente, mas havia momentos em que a dúvida me corroía. Será que ele voltaria a me reconhecer? Será que ele algum dia se lembraria do nosso amor? Ou seria esse um amor perdido para sempre? Um sonho que jamais poderia se realizar? Eu estava completamente perdida. A dor de amá-lo e não ser amada de volta. De ver o homem que um dia foi o centro do meu mundo se transformar em um estranho, era um fardo que parecia impossível de carregar. Eu sabia que o Luiz que estava ali ainda era o homem que eu amava. Mas como fazer com que ele se lembrasse disso? Como fazer com que ele sentisse o que eu sentia? Cada dia ao seu lado era uma batalha silenciosa, uma luta contra o tempo e a memória. Eu me sentia impotente, incapaz de mudar a situação, e isso era o que mais me machucava. Aos poucos fui percebendo que, para ele, eu era apenas uma desconhecida. E, para mim, ele ainda era o homem que eu amava. Mas a dor de saber que esse amor não era recíproco, naquele momento, era algo que eu não sabia como lidar. Eu não sabia mais o que esperar, nem como agir. A única coisa que restava era ficar ao seu lado dia após dia, esperando por uma resposta que talvez nunca viesse. Com o tempo, a realidade foi se impondo de forma dolorosa e inevitável. Aos poucos, fui percebendo que, por mais que eu tentasse, Luiz nunca mais seria o mesmo. As lembranças dele estavam perdidas, apagadas de sua mente como se nunca tivessem existido. Ele não se lembrava de nossa história, do amor que compartilhamos, do casamento que sonhamos juntos e que um dia parecia ser o nosso destino. Cada dia ao seu lado se tornava um esforço em vão, uma tentativa que parecia fútil. Eu falava, tentava relembrar os momentos que passamos juntos, mas, para ele, era como se tudo fosse um conto distante, uma história que não tinha significado algum. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não conseguia deixar ir. A esperança. Eu ainda mantinha uma chama de esperança, embora frágil, de que, de alguma forma, ele pudesse se lembrar. A cada olhar que trocávamos, a cada toque, a cada palavra que eu dizia, eu procurava algum sinal, algum fragmento da memória dele que voltasse à tona. Era um esforço constante, uma luta interna entre a razão e o desejo. A razão dizia que ele jamais voltaria a ser o que era. Mas o desejo, o amor que ainda sentia por ele, me fazia acreditar que talvez algo em sua memória fosse se acender e ele se lembrasse, mesmo que fosse por um momento, do que fomos. Esse peso da esperança era algo difícil de carregar. Ao mesmo tempo em que me mantinha próxima a ele,
esperando por uma lembrança. Eu sentia o desgaste de uma realidade imutável. Ele estava ali, mas não era mais o homem que eu conhecia. Como lidar com isso? Como amar alguém que não sabe que é amado? Eu me vi muitas vezes perguntando se o amor ainda valia a pena, se a dor da espera não estava me destruindo aos poucos. Mas, no fundo, sabia que não poderia simplesmente desistir, que não podia deixar de tentar, mesmo que as chances fossem mínimas. A esperança era, sem dúvida, um fardo, mas era o único fardo que eu podia carregar. Eu não sabia se algum dia Luiz se lembraria de mim, de nós, mas não queria perder a oportunidade de tentar. A cada dia, me perguntava se o amor que eu sentia ainda tinha algum lugar no mundo dele. E mesmo que as respostas fossem quase inexistentes, eu não podia deixar de acreditar que, de alguma forma, ele me reconheceria, se não com a memória, então, com o coração. Aos 38 anos eu já estava mais resignada. O tempo havia passado, e com ele, a realidade de que, por mais que eu tentasse, nada mudava. Eu visitava Luiz todos os dias, mas a cada visita, o vazio permanecia. Ele ainda não se lembrava de mim, de nossa história, e eu, por mais que fizesse de tudo para reavivar suas memórias, sabia que as chances estavam se esgotando. O amor que eu sentia por ele era imenso, e isso não mudava. Ele continuava sendo a pessoa que eu amava, mas a dor de ver que esse amor não era correspondido da maneira que eu sonhava estava se tornando cada vez mais difícil de suportar. A saudade, a esperança e a dor haviam se tornado companheiras constantes, mas, aos poucos, eu comecei a entender que talvez fosse hora de deixar o passado seguir seu curso. Eu sabia que não poderia viver no passado para sempre. Não poderia ficar presa àquele amor perdido. A vida continuava, com suas alegrias e suas dificuldades, e eu não poderia deixar que o peso de algo que não podia ser mudado me impedisse de encontrar a paz. O tempo, embora cruel e implacável, também trazia consigo a sabedoria e a necessidade de seguir em frente. Eu tomava decisões pequenas, mas necessárias, para dar novos passos na minha vida. Comecei a fazer planos, a pensar em um futuro que não dependesse mais de Luiz, que não fosse mais marcado pela dor da perda e pela busca incansável por um amor que talvez nunca voltasse. Era um processo lento, quase imperceptível, mas eu sabia que precisava mudar. Eu precisava de paz, algo que o passado, com todo o seu peso, não podia me dar. E mesmo com o coração ainda preso àquele homem que um dia foi tudo para mim, eu entendia que, para viver, eu precisava começar a me libertar. Foi difícil, muito difícil. O amor que eu sentia ainda estava ali, profundo e forte. Mas eu comecei a perceber que a paz que eu tanto procurava estava dentro de mim. E que talvez a resposta para minha dor fosse aprender a viver com ela, sem deixar que ela me definisse. O tempo, por mais que fosse impiedoso, me ensinava que, para seguir, era preciso deixar algumas coisas para trás. Ainda com 38 anos, eu enfrentava uma luta interna que parecia não ter fim. A dor de perder Luiz, mesmo que ele estivesse ali, presente fisicamente, era algo que eu não conseguia superar. Ele não se lembrava de nada, como se a nossa história nunca tivesse acontecido. E o peso dessa realidade me esmagava todos os dias. Mas o amor que eu sentia por ele nunca desapareceu. Ele ainda estava dentro de mim, tão forte quanto no começo. Cada olhar, cada gesto, me fazia lembrar da pessoa que ele foi e que, em meu coração, ainda era. Eu acreditava no fundo que ele voltaria a ser o homem que eu conheci, que, de alguma forma, ele conseguiria se lembrar de nós. Porém, a realidade, cada vez mais, me dizia que esse desejo poderia ser apenas uma ilusão, algo que eu me apegava para não enfrentar a dor do que ele havia se tornado. Eu sabia que o tempo estava me afastando da minha própria verdade. Cada dia que passava ao lado de Luiz, sem que ele me reconhecesse, sem que ele lembrasse de nada do que havíamos vivido, me fazia questionar minhas escolhas.
Eu estava presa a um amor que talvez nunca fosse retribuído da forma que eu esperava. As horas passavam, os dias se transformavam em meses, e apesar de todos os meus esforços, eu me sentia cada vez mais distante de mim mesma, da mulher que eu era antes de tudo isso. Eu precisava escolher, mas essa escolha era uma das mais difíceis que já tive que fazer. Eu deveria seguir minha vida, deixar o passado para trás e tentar encontrar uma nova forma de felicidade? Ou deveria continuar esperando, vivendo nas sombras de um amor perdido, sem garantia de que Luiz voltaria a ser o que foi para mim? A luta interna era exaustiva. De um lado, estava o desejo de seguir em frente, de buscar a paz e a felicidade em outras formas de vida. Do outro, o amor incondicional que eu ainda sentia por ele, a esperança de que ele voltasse a me reconhecer e que, talvez, nossa história tivesse um final diferente. Eu me sentia dilacerada entre esses dois sentimentos, entre a razão e o coração. A cada escolha, uma parte de mim se despedia do passado, mas outra parte se agarrava com força à lembrança do amor que um dia existiu. Eu não sabia qual caminho seguir, mas sabia que, de alguma forma, eu teria que escolher. Com o passar dos anos, fui tomando uma decisão que sabia que seria difícil, mas necessária. Eu precisava seguir em frente. Aos 40 anos, as marcas do tempo já estavam gravadas em minha alma, e eu não podia mais viver na sombra de algo que nunca aconteceu. Luiz, embora ainda presente em meus pensamentos, já não podia mais ser o centro da minha vida. Eu me via todos os dias, tentando preencher um vazio que ele havia deixado, mas não era possível viver eternamente nesse limbo de memórias e esperanças quebradas. Era hora de reencontrar o meu caminho, de dar passos em direção a algo novo, algo que fosse só meu, sem as dores do passado. No entanto, a decisão de seguir em frente não foi fácil. Mesmo com todas as minhas tentativas de encontrar novos horizontes, Luiz continuava a ser uma memória constante, como uma sombra que não desaparecia. Ele havia sido o grande amor da minha vida, e o luto por ele nunca passou completamente. Mesmo nos momentos em que eu tentava ser forte, construir novos sonhos e planos para mim, a saudade dele se fazia presente. Havia dias em que eu olhava para o futuro e me perguntava se conseguiria, realmente, deixar o passado para trás. A dor da perda nunca foi totalmente extinta, mas ao mesmo tempo, eu sabia que, para viver plenamente, era necessário seguir em frente. Eu me abria para novas possibilidades, novos encontros e novas formas de ser feliz. Mas o peso da lembrança de Luiz estava sempre ali, como um eco suave, mas persistente. Eu precisava aprender a viver com isso, aprender a abraçar a minha história, mesmo que ela tivesse sido marcada pela dor, e seguir sem esquecer, mas sem deixar que o passado me impedisse de viver o presente. O caminho para o recomeço não foi fácil, e muitos momentos de insegurança e tristeza se fizeram presentes, mas também houve momentos de luz, de pequenos passos que me trouxeram de volta à vida. O amor que eu um dia senti por Luiz ainda morava em meu coração, mas, aos poucos, eu percebia que meu próprio amor por mim mesma também precisava ser cultivado. Aos 45 anos, eu já tinha aprendido a viver com a ausência de Luiz, a aceitar que o destino, por mais cruel que fosse, havia nos separado de maneiras que eu nunca imaginei. Mas um dia, algo aconteceu que me fez parar e olhar para o passado mais uma vez. Eu recebi uma carta dele. Uma carta escrita com a delicadeza de alguém que, apesar de não se lembrar de mim, sentia que sua vida não estava completa. Ele dizia que sentia falta de algo que não conseguia identificar, que algo dentro dele estava vazio, como se uma parte importante de sua história tivesse sido apagada. E, ao ler aquelas palavras, uma onda de sentimentos tomou conta de mim. Ele ainda não se lembrava de nós, do nosso amor, mas havia algo ali que me tocava profundamente. Ele não tinha esquecido de mim de propósito, mas a dor de sua amnésia ainda o fazia sentir que estava faltando algo. Eu, por muito tempo,
Acreditei que o passado fosse apenas uma lembrança distante, uma história que eu precisava deixar para trás para seguir em frente. Mas essa carta me trouxe de volta ao lugar onde tudo começou, ao momento em que nosso amor floresceu, e eu me vi diante de uma encruzilhada de sentimentos. Eu sabia que precisava liberar meu coração, que, para continuar a viver minha vida plenamente, não poderia mais me prender a ele, a tudo o que ficou para trás. Mas, ao mesmo tempo, como poderia simplesmente apagar o amor que um dia senti, que ainda carregava comigo? Como poderia esquecer os momentos que, mesmo dolorosos, foram a essência de minha juventude? Eu não queria mais viver no passado, mas também sabia que isso não significava esquecer. Eu sempre o amaria. Essa era uma verdade que eu carregava comigo, uma parte de mim que nunca iria embora. A carta de Luiz, apesar de me trazer à tona uma saudade imensa, também me fez refletir sobre o que eu realmente precisava fazer para viver em paz. Era possível seguir em frente e, ao mesmo tempo, honrar o amor que tivemos sem deixar que ele definisse o meu futuro? A carta, embora breve, foi um lembrete de que as coisas podem nunca ser como imaginamos. Mas isso não significa que não possamos aprender a lidar com elas de uma maneira que nos permita ser felizes, mesmo nas sombras do que ficou para trás. Aos 50 anos, finalmente, cheguei a um ponto em que precisei aceitar o que, por tanto tempo, me recusava a enxergar. Luiz nunca seria o homem que eu conheci. O tempo havia passado, e ele, com a sua amnésia, não podia mais ser a pessoa que eu amava. Ele estava perdido em seu próprio mundo, vivendo uma vida sem lembranças do passado, e eu precisava, com todo o meu coração, aceitar que o Luiz que eu tanto amei, o homem que me fez sonhar com um futuro, já não estava mais ali. A dor, essa dor profunda e constante, ainda estava ali, mas eu sabia que se quisesse viver minha vida, não podia mais continuar me apegando a algo que já não existia. O amor, por mais forte que fosse, não poderia apagar a realidade de que ele estava distante de mim, distante de nós. Era difícil, sim, mas também sabia que essa aceitação era necessária. Eu não podia mais viver no passado, esperando por algo que talvez nunca acontecesse. Mesmo com todas as lembranças, com tudo o que um dia vivemos, eu precisava encontrar a força para seguir em frente, por mim mesma. Ele havia sido a minha história, meu primeiro amor, o homem que me ensinou tanto sobre a vida e o amor. Mas a vida tinha me mostrado que o verdadeiro caminho era continuar, mesmo com a dor da perda. Agora, eu sabia que as memórias de Luiz sempre estariam comigo, como um capítulo importante da minha vida, mas não mais como o centro dela. Eu fiz a minha escolha, e embora fosse difícil, foi a escolha certa. A vida, e apesar de tudo, continuava. Eu precisava me abrir para novas possibilidades, para novas formas de felicidade. Eu não estava mais disposta a viver em um lugar de luto eterno. A saudade seria eterna, mas eu entendia que eu merecia viver a minha própria vida. A aceitação não significava esquecer o amor que um dia compartilhamos, mas significava dar espaço para mim mesma, para a minha jornada, sem carregar o peso de um amor perdido. E ao aceitar essa realidade, comecei a encontrar a paz que tanto procurava. Aos 55 anos, finalmente encontrei a paz dentro de mim mesma. O peso do passado, com todas as suas dores e perdas, já não me incomodava da mesma forma. Luiz, o amor da minha vida, agora era uma lembrança distante, guardada no fundo do meu coração, mas com uma lição importante. Ele me ensinou o que era amar profundamente e também o que era aprender a deixar ir. O tempo me trouxe uma sabedoria silenciosa, uma compreensão de que a vida, com todos os seus altos e baixos, continua e que cada capítulo que vivemos tem algo a nos ensinar. E, com o passar dos anos, aprendi que eu também tinha uma história própria para escrever. Uma história que não dependia mais do que aconteceu, mas do que eu ainda tinha por viver. Eu aprendi a viver por mim mesma, a ser a protagonista da minha própria vida. Foi um processo gradual,
mais importante. Aos poucos, fui deixando de lado as expectativas e as memórias que me prendiam ao passado, para me abrir para as pequenas alegrias do presente. Descobri que a felicidade não estava em esperar algo que já havia se perdido, mas em encontrar satisfação nas coisas simples, em um sorriso de um amigo, no calor de uma manhã ensolarada, no cheiro do café fresquinho, na tranquilidade de um dia sem pressa. Cada um desses momentos me lembrava que eu ainda tinha uma vida rica e cheia de possibilidades. Eu finalmente percebi que não precisava mais carregar o fardo de um amor que, por mais intenso que tenha sido, já não fazia parte da minha realidade. Luiz sempre teria um lugar especial no meu coração, mas a vida exigia que eu seguisse em frente, que construísse minha própria felicidade, mesmo que ela fosse diferente do que eu tinha sonhado. O amor de Luiz foi uma parte importante de quem eu sou. Mas agora, aos 55 anos, eu sabia que a paz só viria quando eu aprendesse a viver por mim mesma, a me perdoar, a me amar e a me permitir ser feliz, sem depender de ninguém ou de um passado que não podia mais ser reescrito. Agora, aos 60 anos, minha vida segue, sem mais olhar para trás. Olho para a frente, com a certeza de que, apesar de tudo o que vivi, a jornada não acabou. A dor, a saudade, tudo isso ainda está aqui de vez em quando, mas não mais de forma sufocante. Eu aprendi a conviver com esses sentimentos, a aceitá-los como parte da minha história, mas não mais como os guias da minha vida. Eu sei que a vida é feita de escolhas e que, no fim das contas, todas as escolhas que fiz, por mais difíceis que tenham sido, foram as melhores para mim mesma. Eu não precisei de ninguém para definir quem eu sou, e nem do passado para me dizer qual caminho seguir. Eu tomei as rédeas da minha vida sozinha, e isso me deu uma liberdade que eu nunca imaginei. Hoje posso olhar para trás com gratidão, não com pesar, nem com arrependimentos, mas com gratidão por tudo o que vivi, por tudo o que aprendi. Mesmo que as coisas não tenham acontecido como eu planejei, posso enxergar agora que cada momento, cada dor, cada perda me trouxeram até aqui. A pessoa que sou hoje. Eu sou forte, sou capaz e, mais importante ainda, sou livre. Livre para seguir meu próprio caminho, para fazer as escolhas que me fazem bem, para viver a vida da forma que eu quero, sem medo de errar ou de me arrepender. E, ao mesmo tempo, olhando para o meu passado, vejo-o com serenidade. O amor que vivi com Luiz foi real, foi intenso, mas também foi uma parte de uma vida muito maior. Hoje ele faz parte das minhas memórias mais queridas, mas não mais como um peso. Ele é uma lembrança que, embora ainda traga uma ponta de saudade, também me faz sorrir, por tudo o que significou. Agora, com 60 anos, sei que minha vida está longe de ter acabado. Ela ainda tem muito a me oferecer, e eu estou pronta para receber o que o futuro me reserva. Porque, no final das contas, a vida é feita de recomeços, e o meu recomeço está sendo vivido com todo o amor e gratidão que eu tenho por mim mesma.